Então vamos falar um pouquinho sobre os atendimentos, tá? Se você vir aqui no menu principal, você vai ver que tem essa aba de atendimentos. Então se você clicar, você vai vir para essa tela. E aqui você vai conseguir ver todos os atendimentos, cadastrar atendimentos e filtrar os atendimentos hoje, em aberto e os agendados, tá? Você também pode pesquisar pelos atendimentos, tá? Então vamos fazer o cadastro de um atendimento. A primeira coisa que você tem que preencher é o nome do paciente, tá? E aqui no caso ele tem um autocomplete, você basta clicar e ele vai carregar para você os convênios do paciente. No caso é particular e já vem aqui pré-definido. Aqui nessa parte nós temos os dados do atendimento, então você vai colocar o procedimento, no caso aqui eu quero uma consulta, tá? Você define a prioridade, normal, ou prioridade ou urgência, você que decide. A data que esse atendimento vai acontecer, então eu vou colocar aqui, por exemplo, dia 20, uma segunda-feira, às 10h45. E como eu selecionei uma consulta do tipo normal, a frequência já vai ser diária e vai ser uma. O que essa quantidade representa? Representa o número de sessões. Então, se eu selecionasse, por exemplo, uma visita, seria uma sessão. Então, olha só, eu já posso definir a quantidade de sessões. Então, a primeira sessão seria no dia 6. E se eu definisse duas sessões, eu teria uma dia 6 e teria uma, como eu defini semanal, a próxima sessão seria dia 13, desculpa, porque seria uma semana partindo do primeiro atendimento, tá? Então, se eu colocasse, por exemplo, 3 sessões, eu teria 6, 13 e mais o dia seguinte, tá? Mais a semana seguinte. Agora, se eu colocasse a frequência como diária e colocasse, por exemplo, 4 sessões, eu teria a primeira sessão dia 6, a segunda dia 7, a terceira dia 8 e assim por diante até bater 4 sessões. Agora vamos supor que você queira uma consulta normal. Então a frequência ela já fica diária e a quantidade ela fica 1. Mas nós vamos ver com mais detalhes essa sessão, tá? Você define a prioridade e escolhe o profissional. Aqui eu só estou com um profissional, então vai ser ele mesmo. E vou clicar em cadastrar. Então eu selecionei dia 20 do 6 e vou cadastrar. E aí você vai fazer uma pesquisa, né, pelos agendados hoje. Você faz a pesquisa e o atendimento agendado hoje, né, nós fizemos hoje esse agendamento, vai estar aparecendo aqui, né, a data que esse atendimento deve acontecer, o convênio e se o procedimento ele é retorno ou não, e o profissional, e as ações que nós vamos ver também com mais detalhes. Agora vamos fazer um cadastro, tá, de um atendimento do tipo sessão. Então vamos seguir o mesmo passo. Vou colocar aqui, por exemplo, particular, né, somente particular. O procedimento, aqui eu já vou colocar a sessão. A prioridade pode ser normal e a frequência vai ser semanal. Mas eu quero 2 atendimentos, 2 sessões. Começando também dia 20, às 11h50. E o profissional Ivan Machado. Então nós temos aqui as minhas informações. Eu tenho agora uma sessão. Não só uma sessão, 2 sessões que fazem parte desse atendimento. Eu posso definir sessões diárias ou semanais. A diária começa às 6 e no dia seguinte você tem mais uma fechando as 2 sessões. A semanal começa às 6 e em 7 dias, uma semana, mais uma sessão e o atendimento é fechado. Eu vou cadastrar e vou fazer a pesquisa pelos agendados hoje, né? E eu já vou ter aqui as minhas 2 sessões. Note o seguinte, que aqui na quantidade, nós temos, como nós fizemos o primeiro cadastro, foi apenas uma consulta, ou seja, só um atendimento, ele fica 1 para 1, 1 de 1. Agora nós temos um atendimento seriado, ou seja, nós temos a primeira sessão de 2 sessões,
fechando esse atendimento que tem o ID 8. Então aqui você já consegue perceber a função, ou como o sistema seriado funciona, tá? Aqui eu coloquei semanal, então perceba que começa dia 20 e no dia 27 nós temos mais uma, a última sessão. Se você colocasse diário, então seria dia 20 e dia 21. Mas a sessão detalhe vai depender do tipo do atendimento. Mas note como funciona o cadastro do atendimento seriado.